O ex-vice-presidente da Câmara de Lisboa João Paulo Saraiva, PS, disse, esta sexta-feira, que os fundamentos da multa da Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD, são completamente atacáveis e considerou uma vergonha a reação da atual liderança do município. Vamos admitir, por absurdo, que essa seria a coima final 1,2 milhões de euros. Significa 0,1% do orçamento da Câmara, proposta de 1,16 mil milhões de euros para 2022, afirmou o socialista João Paulo Saraiva, rejeitando as palavras da atual liderança da Câmara de Lisboa, sob a presidência de Carlos Moedas, PSD, de que a multa da CNPD coloca em causa opções e apoios sociais previstos no orçamento agora apresentado. Acho que devia haver decoro por parte do presidente da Câmara Carlos Moedas e da sua equipa quando se fazem afirmações deste género, porque a única palavra que me surge, assim à primeira, é que é uma vergonha dizer uma coisa deste género, é um absurdo, declarou o ex-vice-presidente da Câmara de Lisboa, no anterior executivo presidido pelo socialista Fernando Medina e atual vereador da oposição, sem pelouro atribuído. Em declarações à agência Lusa, João Paulo Saraiva recusou ainda a ideia de que a multa da CNPD é uma pesada herança do anterior executivo, considerando que tal afirmação por parte da atual liderança municipal é uma falta de decoro total, político e pessoal. Quando o PS assumiu a liderança do município após a governação do PSD, acrescentou, recebeu 1.000 milhões de euros de dívidas e 500 milhões de euros de dívidas a fornecedores. Em causa está a decisão da CNPD de multar a Câmara de Lisboa em 1,2 milhões de euros no processo relativo ao tratamento de dados pessoais de participantes em manifestações, confirmada esta sexta-feira à Lusa por fonte oficial do município. Pub para o autarca socialista, a autarquia deve recorrer da decisão da CNPD e o PS apoiará todas as iniciativas de recursos sobre esta matéria. Para João Paulo Saraiva, as questões apresentadas pela CNPD são completamente atacáveis, nomeadamente a atribuição de ação dolosa a todos aqueles que participaram nos processos de decisão sobre esta matéria, o que não tem qualquer sustentabilidade jurídica, e a transmissão da informação sobre quem são os promotores das manifestações à Polícia de Segurança Pública, PSP, num conjunto apreciável das 225 infrações que são referidas no relatório, cerca de 111 têm envio a entidades terceiras, nomeadamente a PSP. O ex-vice-presidente destacou também o histórico da CNPD, sublinhando que 1,2 milhões de euros não é a maior coima, as mais elevadas foram aplicadas ao Hospital do Barreiro, a comissão propôs 5 milhões de euros e acabou por não cobrar nada, e à operadora de telecomunicação Ótimos, em que a multa inicial era de cerca de 4 milhões de euros e acabou por ser aplicada no valor de 100 mil euros. Se não fosse por outro motivo, que há muitos outros e melhores do que este seria um bom motivo por si só para recorrer, apontou. O socialista considerou que o valor da coima à autarquia não tem expressão comparado com os montantes divulgados inicialmente. No seu entender, a CNPD alimentou e deixou que fosse alimentado que seriam centenas de milhões de euros, antes do trabalho de auditoria interna que a Câmara fez e da defesa que apresentou à Comissão. Estou só a relativizar o facto de na altura se ter falado que, para além da questão reputacional do município, havia a questão financeira em centenas de milhões de euros, expôs, recusando a ideia de desvalorização e desresponsabilização da situação, que é grave. Sobre o que poderá ser a coima final após a Câmara recorrer, João Paulo Saraiva defendeu que será um valor completamente insignificante relativamente àquilo que foram os valores iniciais e mesmo relativamente ao valor que está agora em cima da mesa. A Lusa tentou contactar, sem sucesso, o anterior presidente Fernando Medina.
A CNPD tinha já anunciado em julho de 2021, quando a autarquia era ainda liderada pelo socialista Fernando Medina, a identificação de 225 contraordenações nas comunicações feitas pelo município no âmbito de manifestações, comícios ou desfiles. O processo foi aberto devido a uma participação, que deu entrada na CNPD em 19 de março de 2021 relativa à comunicação à Embaixada da Rússia em Portugal e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo de dados pessoais dos promotores de uma manifestação realizada junto à Embaixada. Após a vitória nas autárquicas de setembro de 2021 à frente da coligação Novos Tempos, PSD, CDS-PP, MPT, PPM, Aliança, Carlos Moedas governa o município de Lisboa, mas sem maioria absoluta. No atual mandato, 2021 a 2025, o Executivo é composto por 7 eleitos pela coligação Novos Tempos, 3 do PSD, 2 do CDS-PP e 2 independentes, que são os únicos com pelouros atribuídos, 7 pela coligação Mais Lisboa, 5 do PS, 1 do LIVRE e uma independente, 2 da coligação PCP-PEV, ambos do PCP, e uma do BI.